Oi, galera. Bom dia, galera. Bom dia. O sol já nasceu lá na fazendinha. Acorda o bezerro e a vaquinha. E já tocou na... Esqueci o resto. Dona Galinha, levanta. Gente, esqueci. Quem conhece o Mundo Bita aí? Oi, Amanda. Bom dia. Travado aí, mas... Oi, Gigi! Tudo bom? Mandinha, Ju, Pedrinho, saudade de vocês, seus lindos. Oi, Mar. Tudo bom? Levanta. O sol já nasce lá na fazendinha. Gente, eu tô com essa música na cabeça, velho. Minhas filhas... Oi, Hugão. Fala, Ana. Tudo bom? Lindezas. Gigi? Oi? Ah, que saudade que eu tô de vocês, meu. Sério mesmo. Será que a gente vai voltar ou não? Suzuki falou alguma coisa aí? Não? Ai, calamba, viu? Não depende do Suzuki, nem de mim, nem de vocês, né? Depende do governo. Ai, meu Deus do céu. Eu já peguei Covid, eu acho. Eu acho que eu já peguei. Como eu sou gordo... Ah, não, mas gordo não pode. Né? É que eu pensei que assim... Porque eu lembro que em março eu tive uma dor de garganta e uma febre quando estava chegando o Covid. Tá? Aí eu tomei remédio, antibiótico não melhorou. E só melhorou depois de uma semana. E aí eu pensei, eu estava dando aula, inclusive eu babei, cuspi na cara de vocês aí em março, né? E tal. E eu estava dando aula em todas as escolas. Eu dou aula em 6 escolas. Eu acho que eu comi Covid de todas, de Maringá, Mourão, né? Meu primo de São Paulo, tava todo mundo morrendo lá em São Paulo já, e meu primo veio numa festa que ele baba mais do que eu. E depois que ele foi embora que eu fiquei, sabe? A família inteira fala muito, e todo mundo baba um na cara do outro e tal. E eu acho que eu peguei Covid, eu acho. Só que eu não fiz o teste. Então, não sei. Então, é melhor, né? Claro, me proteger, porque eu sou idoso também e tal. Então, é melhor tomar cuidado. Mas eu acho que eu já peguei. Mas tudo bem, né? Vamos lá. Vamos nos cuidar. Gente, ó, sabadão, tá? Sabadão nós temos a feijuca, beleza? Meu, olha isso aqui. Cadê? Cadê? Meu escritório é muito louco. Olha, ó, essa aqui é minha aula do primeiro ano. Olha eu falando. Ó, minha aula do primeiro. Não é igual o quadro quando termina o meu quadro, não é? Não parece? Olha lá. Não. Aí, ó. Cadê a feijuca? Ah, vocês têm que ver isso. Onde eu pus a feijoada? Cadê você, feijuca? Não é isso. Aqui. Achei. Calabresa. Lombo defumado. Charque. Paio. Costela. Bacon. Torresmo. Bacon para farofa, arroz, couve, cebola. Meu, a feijoada mais fera que eu vou fazer em todos os tempos da humanidade vai ser essa, tá? Cara, tá demais. Sabadão de manhã, vou ter a ajuda do Suzuki, mas assim, eu tô preocupado porque o Suzuki sabe que tá nem ovo, né? Então ele vai ser o meu auxiliar. Eu vou mandar ele lavar a louça. Suzuki, eu vou ser chefe do Suzuki sábado, entendeu? Então, vou aproveitar, né? Ela lava essas panelas tudo aí, desencarde aí, tudo, aria aquele alumínio e tal. É assim que vai se proceder, tá? Espero vocês no sábado, tá bom, meus amores? Bom, vamos trabalhar um pouquinho. Vamos lá. Eu não abri seu roteiro. Eu estava no segundo ano e não abri o roteiro. Espera um pouquinho, deixa eu abrir aqui. Colégio Pro. Colégio Pro. Terceiro extensivo. Show de boela. Beleza. Agora eu venho aqui de novo e busco o arquivo. Pronto. Aqui está o arquivo. Terceiro extensivo. A gente está na República Velha, né? É isso?
Deixa eu ver aqui. O sol já vai brilhar na fazendinha. Acorda aí que servia a vaquinha. Que já raiou o sol na fazendinha. Gente, é aqui, né? Me ajuda aí, por favor. Eu não colori? Colori. Eu tô aqui? Tô aqui, Gigi? É, Má? É a exposição universal. Falei ou não falei? Sim ou não? Não falei. Então, beleza. Belezeira. Deixa eu ver aqui. O chat deu uma movimentada. Não falou. Beleza. Valeu, Luquinha. É nóis. Cara, essa exposição universal, ela é surreal. Por quê? Ela foi feita numa época muito difícil olha, é uma época muito difícil da história do Brasil e da história do mundo, não é? Por que eu estou falando isso? Porque o ano de 1922, ele é... Vamos fazer assim, ó. Pega aí 1922, tá? Porque esse ano é muito importante na história do Brasil. Então, o ano de 1922, você faz uma flechinha, escreve mundo, está acontecendo no mundo, e o que está acontecendo no Brasil. Certo? Beleza? Agora, vou rapidamente, bem rápido mesmo, eu vou falar o que está acontecendo no mundo. Beleza? Bom, primeiro, 1922 ainda vive os efeitos da crise provocada pela Primeira Grande Guerra Mundial. Rapidamente, porque essa parte é da Nelma, né, que é a história geral. Mas, se você pensar, depois da Primeira Guerra Mundial, o mundo, assim, o mundo vai ficar muito chocado com os desdobramentos desse pós-guerra. Né? O mundo fica muito chocado, por quê? Porque nós temos o desmoronamento da hegemonia britânica no mundo. Então, a Inglaterra, que até a Primeira Guerra Mundial era a nação mais poderosa do mundo, deixa de ser. Correto? E, automaticamente, quem passa a ser a maior potência econômica mundial, responsável por aproximadamente 42% da produção industrial mundial, são os Estados Unidos. Detalhe, a ex-colônia britânica. Ou seja, olha que coisa, eu adoro essa parte, interessante essa parte, porque a Inglaterra deixa de ser a maior potência mundial e cede esse posto à sua antiga colônia, os Estados Unidos, as antigas 13 colônias. Então, o mundo olha para a América nos anos 1920 e assiste ao surgimento de uma nova potência econômica mundial que traz consigo todo o seu estilo, né? O chamado American Way of Life, o estilo de vida americano. Progresso mesmo, nos anos 20, nós estamos falando de Estados Unidos, somente. E olha que esse progresso ele é interrompido em 1929 pela crise americana de 1929, certo? Beleza, esse é um ponto. Então, pós-guerra, tá? Com a queda do poder econômico da Inglaterra e da Europa, como um todo, beleza? E a emergência de uma nova potência econômica mundial, que são os Estados Unidos. Agora, o outro ponto no mundo, eu quero que você entenda que politicamente existe um processo de radicalização política. No continente europeu, talvez não é talvez, é em virtude da crise econômica do pós-guerra. E essa radicalização culmina nos chamados totalitarismos, os governos totalitários dos países europeus. Primeiro, com o totalitarismo bolchevique, de 1900, ainda do contexto da guerra, depois do pós-guerra, tá? O totalitarismo de Lenin, mais tarde, com a morte de Lenin, do Stalin, totalitarismo bolchevique. Depois, em 1919,
com a fundação do Partido Fascista na Itália e, né, o fascismo, na verdade, se oficializa, né? Ele é fundado em 19, mas ele se oficializa em 25, tá? O Mussolini vira o Duce, né, em 1925, e aí, no final da década de 1920 ainda tem, e no início dos anos 30, o totalitarismo nazista. Então, eu quero que você entenda o seguinte, que o pós-guerra já é uma depressão. Isso é uma análise mais íntima minha, mais particular, entende? Porque se você pega o pós-guerra, você já percebe que o mundo está economicamente deprimido. Não é 1929 que inaugura a Grande Depressão, porque até 1929 o único progresso mesmo é americano. E aí, com o desmoronamento do progresso do American Way of Life, do estilo de vida americano, com o desmoronamento em 1929, a depressão se mundializa. Né? A depressão atinge os Estados Unidos, mas ela só agrava essa depressão do pós-guerra. Entende? Então, não existe progresso na Europa, não existe progresso na América Latina, só existe progresso nos Estados Unidos. Entende? Por isso que, no ano de 1922, você tem uma ideia, o Brasil era um país que dependia demais da exportação de café para a Inglaterra. E como as nações industrializadas sofreram o colapso, né, pós-guerra, como a Inglaterra, por exemplo, haverá uma natural redução das exportações de café para esse país. O que não quebrou? Por que não quebrou a cafeicultura brasileira? Apesar dela, preste atenção, apesar dela ter tido sinais consistentes de desgaste, comparado ao período anterior à Primeira Guerra Mundial, tá? Foi que digamos assim, o pote não secou por causa dos Estados Unidos. Então, se não fosse os Estados Unidos, o café teria quebrado antes de 1929. Tá? Então, a cafeicultura brasileira sofria muito, certo? Nossas exportações estavam em queda e a situação econômica do país não era boa. E aí é que eu entro, deixo agora o mundo, né, do pós-guerra, dos radicalismos e dos totalitarismos, e vou para o Brasil, em 1922. Então, nós estamos falando de uma época de austeridade econômica. O que é austeridade econômica? O que é um homem austero, uma mulher austera? Mulher séria, um homem sério. A austeridade econômica é isso, é você tratar a economia de uma maneira mais rigorosa, atenciosa, séria. É encarar a realidade de acordo com a realidade. Não dá para você mascarar a realidade. E é nesse contexto que o presidente brasileiro, que estava no poder em 1922, Arthur Bernardes, vai na contramão, é o Arthur Bernardes, tá? Vai na contramão do que os outros países do mundo estavam fazendo. Depois de uma grande guerra, é preciso seriedade para reconstruir a economia do país. Tá? E os países que eram nossos parceiros não estão vivendo os seus melhores dias. Então é importante levar isso em consideração. E o que o Arthur Bernardes faz? Ele vai na contramão. Ao invés de economizar, ao invés de tratar a economia do jeito que os países do mundo todo trataram, ele vai inventar uma exposição universal, uma exposição em 1922, né, uma exposição internacional em 1922, onde ele vai usar muito dinheiro para organizar essa exposição. E qual é o objetivo dessa exposição, afinal de contas? A exposição universal tinha como objetivo celebrar os 100 anos da independência do Brasil. O objetivo era esse, celebrar o centenário da independência. A independência brasileira foi
em 7 de setembro de 1822, portanto, 100 anos antes dessa exposição, correto? Só que, nessa época, houve várias críticas em relação ao presidente Arthur Bernardes, porque o Brasil precisava tomar providências em relação a setores que clamavam por maior atenção. Né? Ele escancara um descompromisso com a população mais pobre. Ele escancara aquela velha tradição de depender apenas de um determinado setor, né? E esquecer a população mais pobre do Brasil. Por isso que o Arthur Bernardes é o presidente que inaugura a crise irreversível da República Velha. Porque antes do Arthur Bernardes, era o Venceslau Braz, o Epitácio Pessoa, que ainda estavam vivendo ali um certo frenesi da indústria brasileira por causa da paradeira da indústria europeia. Tá? Agora não tem jeito, o mundo está inteiro colapsado, fora os Estados Unidos. E o Arthur Bernardes devia adotar uma política mais austera quando ele vai na contramão daquilo que se esperava dele, né? E ele vai, então, gastar dinheiro com uma exposição completamente desnecessária. Tá? Para piorar a situação, ele foi flagrado num episódio conhecido como as cartas falsas. É que vocês são de uma geração, vocês são bebês, vocês são de uma geração que é difícil entender o que são as cartas falsas. Por quê? Naquela época, gente, as pessoas elas se comunicavam por cartas. Não tinha telefone celular, claro, não tinha telefone celular, não tinha nada, né? Não tinha nada. Então, por exemplo, namoradinhos, né? Trocavam cartas, amigos trocavam cartas, como hoje nós trocamos mensagens de WhatsApp. Entende? Não na mesma frequência e velocidade, claro, né? Mas eu vou lá, escrevo para o Pedro responde, como é que você está? Está estudando? Está complicado aí? Vai acabar a pandemia quando? O Pedro responde, daqui 2, 3 dias chega a carta do Pedro me respondendo, entende? A Maria Clara escreve para a Gi, aí a Gi, demora 2 dias para chegar a carta, a Gi lê a carta, responde, coloca lá as coisinhas dela, dá mais 2 dias. Mas é isso, era assim que as pessoas se comunicavam. E aí apareceram umas cartas de Arthur Bernardes para interlocutores, fazendo críticas ao exército brasileiro. E entre outros grupos importantes da política. Tipo assim, flagraram ele. Tipo, eu posso usar um exemplo, tipo o escândalo recente lá que o Sérgio Moro printou as conversas dele com Jair Bolsonaro. Entende? São conversas polêmicas ou o próprio caso o próprio caso lá das mensagens que foram divulgadas do Sérgio Moro lá e os caras da Lava Jato, sabe? Foram mais ou menos um episódio parecido com esse. Só que, na época, o Arthur Bernardes falou que essas cartas em que ele faz críticas a grupos importantes do Brasil eram falsas, foram cartas que não foram escritas por ele. Ele não conseguiu provar que essas cartas não eram dele, fizeram lá comparações com a sua grafia e tal, enfim. O fato é que não precisa, a gente não precisa entrar em detalhes quanto à veracidade ou não dessas cartas. Dizem que provavelmente elas são falsas mesmo, mas aí, gente, para reverter essa fake news ou não, é muito problema, porque ele já estava impopular. Entende? Então, qual foi o resultado do governo do Arthur Bernardes? Foi um caos o governo dele. Foi um caos e as pessoas começaram a se manifestar contra ele, tá? A população começa a ir para a rua e ele vai usar de um dispositivo nada republicano, embora seja um dispositivo legal. Ele vai decretar em seu governo o chamado estado de sítio. Estado de sítio. O que é o estado de sítio? O estado de sítio é quando você regulamenta o tempo e a hora que as pessoas têm que sair e voltar para casa. Tá? O estado de sítio, o governo decreta o estado de sítio quando nós estamos vivendo, por exemplo, uma catástrofe climática ou uma guerra, né, civil, ou quando
a situação é muito caótica. Então, ele vai decretar estado de sítio porque as pessoas estão doidas para ir para a rua para pedir a cabeça dele. Ou seja, o resultado do governo dele foi o que eu quero que você entenda. O resultado do governo do presidente Arthur Bernardes foi muito ruim. Muito ruim. E quando um presidente fracassa, a oposição cresce. Né? A oposição vai crescer substancialmente, inclusive. E para você ter uma ideia, em 1922, o celular caiu. Em 1922, bebês, não é só o ano da fundação, não é só o ano da Exposição Universal, é o ano da Semana de Arte Moderna, por exemplo, né? Que na verdade é uma expressão artística que exige, na visão dos artistas, eles exigem que o Brasil seja refundado do ponto de vista artístico. Entende? Então, olha só, é um ano que tem a Exposição Universal, é um ano que tem a Semana de Arte Moderna, que é aquela semana que você estuda com a professora ou professor de arte, eu não sei quem está dando arte para vocês, mas é a proposta vanguardista artística, que é aquela ideia de, olha, queremos uma arte genuinamente brasileira, certo? Uma arte desapegada ao tradicionalismo da arte europeia. Então, só que o que acontece? Olha só, a elite brasileira, na época, essa elite brasileira acostumada com o tradicionalismo da arte europeia, olha para esse novo modelo pensamento artístico da Semana de Arte Moderna e fala assim, eu não gostei. Porque é claro que ele não vai gostar, né? Ele não vai. Essa arte diferente dos elementos tradicionais europeus, isso desagrada aquele que está acostumado com aquela arte europeia. Então, a elite brasileira, ela recusa. Você vai ter no começo da semana artistas vaiados, né? Você vai ter uma repulsa por parte de determinados segmentos e tal, mas o que nós temos de interessante nessa história é que existe um grupo interessado nessa proposta de refundar o Brasil do ponto de vista artístico. Por quê? Porque essa refundação do Brasil do ponto de vista artístico também pode transformar o Brasil em outros aspectos, como, por exemplo, o aspecto econômico, ou o aspecto social, a expectativa de modernizar, de industrializar. Então, grupos interessados em romper com aquele tradicionalismo vão financiar a Semana de Arte. Empresários, né? Como eu coloquei alguns exemplos, empresários, indústrias, comerciantes, eles estão interessados nessa mudança de perfil. Por quê? Porque a República Velha ela é comandada por um grupo político que defende apenas os interesses de quem? Dos grandes proprietários. Tá? Então, a República Velha não defende, ela não representa a burguesia. Ela não representa os empresários, os industrialistas, os comerciantes. A República Velha, a República das Oligarquias, é a República do grande fazendeiro de cacau da Bahia. A República das Oligarquias é a República dos grandes fazendeiros de café de São Paulo e Rio de Janeiro. Tá? Dos grandes produtores de gado do sul, enfim, dos grandes produtores de algodão do Maranhão, é para esse grupo que existe a República das Oligarquias. Agora, empresários, a burguesia como um todo, não gosta, né, desse modelo, tá? Não gosta desse modelo. E aí surge também, nessa época, com um cara chamado Oswald de Andrade, o chamado movimento antropofágico, que, na verdade, é um movimento que vai adaptar padrões diferentes de cultura ao tradicional, e dar novos significados para esses padrões de cultura, que são significados mais brasileiros, mais íntimos, mais ligados à nossa realidade. Tá? Então, isso aqui, a Semana de Arte Moderna, alguns professores acham que é uma forçação de barra. Tá? É uma forçação de barra, por quê? Porque não se muda uma tradição, não se muda um gosto, né? Não se muda valores, costumes, tradições, experiências muito antigas a partir de uma semana, mesmo que essa semana tenha uma proposta vanguardista. Então, é natural que se haja
uma certa... Meu, o que esses caras estão falando, velho? Os caras estão pirados, né? Então, tem gente que acha que é uma forçação de barra até, porque nada vai mudar tão cedo, embora as obras são incríveis do ponto de vista artístico, elas são sensacionais, elas revelam esse Brasil, né, do final do pós-guerra, o Brasil dos anos 20. Ela é fundamental, tem importantes obras aí, até hoje você sabe o quanto elas são fundamentais, e obras caríssimas, misturei caríssima com carérrimas, caríssimas, né, e tal, e merece sim sua importância, mas tem gente que acha que é uma forçação de barra. Então são os dois lados da Semana de Arte Moderna. Agora, gente, a gente entra num plano mais ideológico. E assim, preste atenção no que eu vou te dizer, para a gente não cometer um anacronismo aí, que é um grave erro na história. Tá? Ó, do ponto de vista ideológico, deixa eu dar uma olhada aqui. Tá. Do ponto de vista ideológico, nós temos a gestação do fascismo brasileiro. Ó, gestação. Opa, peraí. Gestação do fascismo brasileiro. Tá? Então, o que vai vir a ser a ação integralista brasileira começa a dar seus sinais nos anos 20. Nos anos 20. Tá? O que é o integralismo? É o fascismo do Brasil. Tá? Então, os integralistas que vão virar partido político nos anos 30, preste atenção no que eu falei, os fascistas do Brasil são ou vão virar o partido político no Brasil dos anos 30. Cara, você tá sacando o que eu estou falando? Um partido político fascista nos anos 30 será fundado no Brasil a partir da ação integralista brasileira. Por que eu estou falando agora, então? Porque não dá para eu chegar nos anos 30 e te apresentar a ação integralista brasileira sem saber as suas raízes. Entende? Então, o que eu quero? Eu quero que você entenda o seguinte, que os elementos do fascismo chegam ao Brasil nos anos 20. Porque os elementos do fascismo começam a ser propagados na Itália em 1919, com a fundação do Partido Fascista, por Benito Mussolini. E o que esses caras defendem lá, na Itália? Eles defendem, entre outras coisas, um nacionalismo exacerbado, defesa dos interesses nacionais, né? Como o fascismo, como vocês já bem sabem do fascismo, né? Aquela ideia da defesa dos interesses da nação e tal, tá? E as ideias do fascismo, entre outras coisas que os integralistas se espelham no fascismo, é aquelas tradicionais características dos regimes, do regime fascista, né? Que você já sabe. Por exemplo, vamos lá, eu estou bastante em história geral hoje, vou aproveitar então e já vou entrar um pouquinho no fascismo. O que é o fascismo na Itália? O fascismo é idealismo. O que é esse idealismo? Honra, né? Fé no alto sacrifício, né? Entendeu? Então, essa ideia da fé no alto sacrifício, na honradez do indivíduo, né? Esse idealismo também está presente nas ideias integralistas. Tá? O militarismo, a ideia da força militar como um exemplo, né, e como esse utilitarismo do exército, né, para defender os interesses da nação em tempos de guerra, por exemplo. Tá? O corporativismo. Tá? É a ideia do povo estar unido ao Estado para defender os propósitos do Estado brasileiro. Essas características estão presentes nas ideias da ação integralista brasileira, que lá em 1932, já na era Vargas, vão virar um partido político. A ação integralista, de fato, fundada
em 32 está sendo gestada nos anos 30, nos anos 20. Por isso, quando eu chegar em Era Vargas, quando eu falar de integralistas no Brasil, você vai lembrar dessa aula na semana que vem. Na semana que vem, não, depois das férias. Tá? Você vai lembrar que as ideias do fascismo no Brasil estão sendo gestadas nos anos 20, e isso vai virar o que nós chamamos de ação integralista brasileira no começo dos anos 30. O grande líder é um cara chamado Plínio Salgado. Sabe uma coisa interessante? Como é que fala? Os totalitaristas, os fascistas, os nazistas, tal, eles têm suas saudações, né? Por exemplo, os nazistas, Heil Hitler, né? Não tem aquele negócio meio louco, todo mundo tem que fazer isso quando encontra um, quando encontra o outro. No Brasil tem até esse negócio. No Brasil tinha um cumprimento chamado Anauê, né? Anauê! Oh, tipo assim, Heil Hitler, né? No Brasil tinha o Anauê. O que é o Anauê? Tipo, Anauê é uma palavra de língua de origem indígena, que significa mais ou menos, eu sou seu irmão. Entendeu? Fala aí, mano, entende? E tal. Então, essas saudações, isso tudo é criado por um cara chamado Plínio Salgado, no Brasil, beleza? Que é o cara do fascismo. Se o Brasil virasse ou passasse para as mãos da ação integralista, Plínio Salgado seria o grande ditador. Tá? Beleza? E do outro lado, por outro lado, né, existe o Partido Comunista, que também foi fundado, olha o ano, 1922. Então, eu posso dizer que o ano de 1922 é uma baita de uma redação, né? 1922, Exposição Universal. 1922, Semana de Arte Moderna. E 1922, fundação do Partido Comunista. O Partido Comunista, também fundado em 1922, é claramente influenciado pela Revolução Russa. Claramente influenciado pela Revolução de 1917. Tá? Se você pegar, olha isso, ó. Presta atenção. Vamos lá, ó. Vamos pensar, vamos fazer uma linha aqui de acontecimentos. Beleza? Então, nós estamos chegando, vamos fazer o seguinte. 1907, certo? Nós temos a Lei Adolfo Gordo, que é a Lei Adolfo Gordo. A Lei Adolfo Gordo, eu vou falar para vocês da Lei Adolfo Gordo. Deixa eu ver se eu vou falar aqui na frente, peraí. Senão eu falo já, depois eu fico tranquilo. Não, eu já falei da Lei Adolfo Gordo, né? Já, então beleza. Tá. A Lei Adolfo Gordo, de 1907, que proíbe que imigrantes participem do movimento operário. Quer dizer, se tem uma lei que proíbe o imigrante de participar do movimento operário, de manifestações políticas, é porque eles já estão fazendo isso. Então já existe um movimento operário no Brasil no início do século XX. Senão não existia uma lei para proibir. Correto? Beleza? Aí, em 1917, nós tivemos a primeira grande greve geral. Ano da Revolução Russa. E 5 anos depois, em 1922, nós temos a fundação do Partido Comunista Brasileiro. Então, nesse processo, o que nós estamos vendo? Que a fundação do Partido Comunista Brasileiro é o amadurecimento do movimento operário brasileiro. O movimento operário brasileiro está maduro, e essa maturação também é mais um elemento que age contra essa república oligárquica. Não sei se vocês perceberam, mas o que eu estou fazendo? Ó, elementos que destroem a república oligárquica. O movimento operário, com a fundação do Partido Comunista, o movimento artístico, Semana de Arte Moderna, e a crise econômica provocada pelo pós-guerra, são elementos que colaboram para o desmoronamento dessa república das oligarquias. Com o Partido Comunista defendendo a chamada ditadura do proletariado, essas forças, elas não são convergentes, porque a Semana de Arte Moderna, por exemplo, ela dialoga com os interesses, como eu disse, da burguesia.
O movimento operário, claro, defende os interesses da classe trabalhadora, certo? Então, apesar de serem distintos esses movimentos, eles convergem no desejo de superar essa república das oligarquias. Correto, gente? Então, nós estamos entendendo aqui como é que a República Velha vai acabar. Beleza? E aí, o mais importante desses movimentos, né, um dos mais importantes, é o chamado movimento tenentista. Mais uma vez, gente, olha só que interessante. O protagonismo do Exército Brasileiro na história do Brasil, eu gosto muito de falar isso para vocês, porque às vezes vocês sabem, mas não sabem. Tá? Mas a República Brasileira, ela sempre esteve acompanhada do protagonismo militar. Vamos lá. Quem proclamou a República Brasileira? O Exército. Os 2 primeiros presidentes do Brasil foram militares. Né? Durante a própria República Velha, nós tivemos presidentes... Desculpe, durante a própria República das Oligarquias, nós tivemos um presidente militar, que foi o Marechal Hermes da Fonseca. Certo? Agora você tem o movimento tenentista, que é o movimento militar, que vai ajudar Getúlio a tomar o poder em 1930. Ou seja, o Exército coloca Getúlio no poder. E em 1945, quando Getúlio cair, quem vai derrubar o Getúlio? O Exército Brasileiro. E depois que Getúlio cai derrubado pelo Exército, quem assume? Eurico Gaspar Dutra, que é o quê? Militar. E depois, quando acaba a República Democrática Liberal, com João Goulart, quem derruba João Goulart? O Exército. E o Exército governa o Brasil até 1985. Entende? Então, a participação do Exército na história do Brasil republicano, ela é constante. Ela é constante. Então, o protagonismo militar agora só reivindica, o Exército só reivindica um protagonismo que ele já experimentou. Então, o movimento tenentista, ele é um movimento dentro do Exército, só que não esqueça de um detalhe. É um movimento dentro do Exército, mas ele é um movimento diferente. Por quê? Porque ele é um movimento de tenentes. E no Exército, o tenente, ele é jovem, porque o tenente é uma patente militar de baixa, do início do Exército. É uma baixa patente do Exército. Então, geralmente, quando você está no começo do Exército, você é tenente, ou seja, você é jovem. E como vocês são jovens, vocês sabem o que eu estou dizendo. Né? Existe nos jovens um desejo de mudança, é da natureza dos mais novos querer mudar. Então, o movimento tenentista é um movimento que clama por mudanças e exige que o Brasil se modernize, não só economicamente, como também politicamente. Então, o movimento tenentista é um movimento que faz duras críticas a esta estrutura de poder que, por eles, é considerada extremamente antiquada. Então, eles vão defender, entre outras coisas, eu queria que vocês escrevessem em letras garrafais, eles vão defender, entre outras coisas, a moralização política do Brasil. Eles falam, não é possível que no Brasil, por exemplo, tenha voto aberto. Não é possível no Brasil que as pessoas não tenham sigilo na hora de escolher seus governantes. Então, o movimento tenentista é um movimento de contestação, é um movimento que vai contestar esse governo que eles consideram extremamente atrasado e que não atende às reivindicações da maioria da população brasileira. Mas sobre o que o movimento tenentista fez ou o que ele vai fazer, nós vamos saber somente no mês de agosto. Beleza, gente? Nós temos aí alguns segundos. Eu queria usar esses alguns segundos só para mandar para vocês uma boas férias, um bom descanso. Espero que vocês tenham gostado desse primeiro semestre louco que nós tivemos. Reescrevi esse material de vocês, mas é muito importante a presença de vocês, tá, gente?
Para mim, sem vocês não existe nada. Eu gostaria muito de voltar ao presencial o quanto antes, mas nós sabemos